Um carro de luxo apreendido pela Polícia Federal com o lobista, conhecido como Careca do INSS, estava no nome da esposa de um ministro do Tribunal de Contas da União. A informação veio à tona durante a Operação Sem Desconto, que investiga um esquema bilionário de fraudes contra aposentados do INSS. O veículo é um BMW X1 branco avaliado em R$350 mil. Ele foi encontrado na casa do filho do lobista em Brasília no fim de abril, quando a PF cumpriu mais de 200 mandados de busca e apreensão. Naquela data, o carro ainda estava registrado no nome de Tales Mendes dos Santos de Jesus, esposa do ministro Jonathan de Jesus do TCU. Você acredita em coincidências? Porque no Brasil, coincidência virou política pública. Uma fraude bilionária no INSS, um banco envolvido em consignados suspeitos, um ministro do TCU, um carro de luxo, escritórios milionários, STF sigilo total. Bom, tudo isso extremamente conectado. A versão oficial trata isso como episódios isolados. Um escândalo aqui, um processo ali, um mal-entendido acolá, mas quando você junta as peças, o quebra-cabeça começa a incomodar. Vamos aos fatos. Explode uma fraude bilionária no INSS, como nunca nesse país. Descontos indevidos, consignados suspeitos, gente simples pagando a conta sem saber. Em vários desses contratos, aparece o mesmo nome, Banco Master. Coincidência número 1. O Banco Central, ele entra em cena, avalia riscos e decide liquidação do banco. Ou seja, algo grave o suficiente para fechar. Mas aí acontece algo curioso. Um ministro do Tribunal de Contas da União, que deveria fiscalizar, aparece interferindo na decisão do Banco Central. Um fiscal o vira um advogado informal. E por quê? A Polícia Federal, ela apreende uma BMW de luxo. O carro estava em nome da esposa desse ministro. E com quem o carro foi encontrado? Com o operador, o lobista conhecido como Careca do INSS, figura central do escândalo. Um carro de um ministro na mão do operador da fraude. E o que é isso exatamente? Bom, o banco, que seria liquidado, ele gasta mais de 500 milhões de reais em escritórios de advocacia, 129 milhões em um único escritório. Nada como acreditar muito na própria inocência, não é mesmo? Detalhe, o escritório pertence à esposa de um ministro do Supremo. Normal? Bom, o caso ele sobe para o Supremo. O relator decreta sigilo total. E como se não bastasse, a ex-esposa do relator já foi sócia de um advogado do mesmo banco. Tudo dentro da legalidade, mas tudo extremamente conveniente. Enquanto isso, o aposentado ele segue, cara, sem grana, com descontos enormes no seu benefício, o contribuinte cobre rombos e o sistema se protege. E quem deveria fiscalizar? Fica se explicando agora. Mas o que vem agora? Mais sigilo? Mais não há provas? Mais tempo passando? E quando o tempo passa, quem lembra? Aqui é Brasil, né? Ninguém lembra mais. Talvez nada disso seja crime, talvez tudo seja coincidência. Mas quando coincidências sempre favorecem os mesmos, deixam de ser coincidências e viram padrão. O Brasil, ele não é um país de injustiça perfeita. É o país das incríveis coincidências. Agora pense, o que não está sendo dito? Quem se beneficia desse silêncio? E quanto? Quanto isso já custou e ainda vai custar no seu bolso? Eu sou Eduardo Jota, educador financeiro, e o meu papel aqui é trazer uma consciência política e te ajudar a proteger o seu bolso. Então segue, compartilha, porque esse é o tipo de vídeo que não fica muito tempo no ar não, querido. Compartilha agora e eu quero entender o que você pensa disso tudo.